Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Irmãos, hoje, para a glória de Deus, a lição de número 4 de nosso EBD, ela tem por tema uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. A lição presente, essa aqui, terceiro trimestre, que tem por tema a igreja em Jerusalém, comunhão, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Deixa IBD morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer. Levante a sua mão pelo EBD. Sejam todos bem-vindos, povo de Deus, povo abençoado, para mais uma aula dinâmica, mais uma aula teológica e pedagógica de nossa EBD, da classe de adultos, irmãos, né? Já passaram aí, meus irmãos, 3 lições, que foram quais, pastor? A lição 1 teve por tema a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E agora, irmãos, hoje a lição 4 tem por tema uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. Irmão, a lição 4, ela possui aqui, né, para nós, professores e alunos, uma leitura bíblica diária, de segunda a sábado, que está aqui na parte de baixo da sua lição. Tá aqui, ó, leitura diária, de segunda-feira a sábado. É importante você, professor, é importante também você, aluno, pegar esses textos aqui e meditar segunda-feira, terça-feira, até o sábado. Para quê? Para termos uma noção geral da revista, lição, né, que vai ser por nós no domingo abordada, tá? Então, é importante nós termos uma noção, como pastor, lendo em casa, leitura diária de segunda a sábado. Vamos lá para a lição 4, ela tem por tema uma igreja cheia do Espírito Santo, e tem assim por por textuário o seguinte. O textuário, irmãos, está em Atos 4:31, que fala assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, aqui já temos uma ideia, né, assim, em total, do que irá tratar a lição de hoje, né? É uma igreja que tem como evidência ser cheia, irmãos, tá? Uma igreja que é cheia de quê? De si mesmo? Cheia da carne? Não. Cheia do Espírito Santo. Irmãos, vamos lá para a nossa verdade prática comentada, que fala assim a verdade prática. Meus irmãos, fala assim a nossa verdade prática comentada. Falou o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Vamos lá, olha só. Aqui, irmãos, temos 3 marcas centrais da igreja que é cheia do Espírito Santo, que são quais? Aqui temos resiliência, aqui temos intercessão, aqui temos ousadia evangelística. Porque, vamos lá aqui, ó. A palavra grega, né, plereo, significa encher completamente ou preencher até a borda. Em Atos 2:4, essa expressão é usada para descrever a ação inicial do Espírito Santo no Pentecostes. A plenitude espiritual não é opcional para a igreja, mas é essencial. É essencial a igreja nós sermos cheios. Vamos ver aqui, ó. No Antigo Testamento, a palavra hebraica, né, ruach, significa vento, sopro ou espírito. Ela vai apontar para a atividade vivificadora de Deus. No Novo Testamento, né, o pneuma carrega o mesmo peso teológico, sendo o Espírito Santo a força vital da igreja. E a palavra grega, né, tiplice, significa pressão, tribulação, aflição. Em João 16:33, né, diz que no mundo tereis aflições. As tribulações são normais na jornada cristã, mas nunca sem propósito. A igreja primitiva entendeu isso claramente. Em meio a perseguições, açoites e prisões, permaneceu firme, ou seja,
uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta aflições, ela ora com poder, ela ora por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo, porque ela vai viver uma vida, né, vital, ela tem em si como vitalidade a presença do Espírito Santo. Então, ela vai suportar as perseguições e vai permanecer firme até o final. Olha só, irmãos, a nossa lição de professor tem isso aqui, ó, chamada palavra-chave aqui, ó, tá vendo? E a lição 4 tem o que palavra-chave? Então é o seguinte, a palavra-chave é qual? É Espírito Santo, né? Ela tem no hebraico a seguinte expressão, Ruach Hakodesh, e no grego, né, Pneuma Hagion. No hebraico, a expressão Ruach Hakodesh, ela une duas ideias ricas que são qual? O Ruach, que significa vento, significa sopro, significa fôlego e aponta para o mover de Deus. O Kodesh, né, o santo, comunica separação, comunica pureza, santidade absoluta. Ele é, portanto, o sopro separado e santificador do Deus Altíssimo, que habita entre os homens para santificá-los. E no grego, né, Novo Testamento, o termo Pneuma Hagion reforça a mesma ideia do hebraico. Por quê? Porque pneuma também pode significar vento ou espírito, né? E Hagion, santo. Ou seja, traz a noção de consagração e pureza. Então, a doutrina do Espírito Santo, portanto, está centrada não apenas em sua ação, mas em sua natureza divina e santificadora, irmão. Então tá aqui, tá? A palavra-chave é Espírito Santo, tá bom? Irmãos, aqui os banners estão todos aqui, né, em ordem, por tema da lição, por tópico da lição, tá ok? Materiais estão aqui embaixo no link, né, da plataforma. Vamos lá, irmãos, lição irmãos, professor e aluno, vamos lá, a lição de hoje, a lição 4, na nossa introdução, que diz assim: nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, que é qual? A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4,12. Essa igreja, ela suporta as provas porque é cheia, irmãos, não de si mesma. Ela é cheia não de astros famosos, ela é cheia do Espírito Santo. Então, por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, né? Uma igreja cheia, ela é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita para testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo, irmãos. De acordo com o banner, irmãos, né, fala assim: o comportamento de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro, ela produz frutos espirituais e não somente dons, tá? Segundo, ela mantém a fé em tempos de crise. E terceiro, ela ama a verdade mesmo que custe a sua popularidade. Se a igreja realmente, irmãos, atual, é uma igreja realmente cheia da presença de Deus, ela vai manter frutos espirituais e não só dons. Ela tem caráter. Ela vai manter a fé em tempos de crise, não vai se assustar com coisa difícil. Ela ama a verdade mesmo que custe a sua popularidade. Olha só, primeiro aqui, ó. Uma igreja, né, que está cheia do Espírito Santo, ela tem por comportamento perseverar em meio à perseguição. Em Atos 4, 29 e 31, a igreja primitiva orou não por livramento da perseguição, mas por ousadia
E isso é coisa de crente maduro, irmãos. É crente cheio de Deus, que não se dobra ao medo. Uma igreja que está cheia, ela não se cala quando o mundo grita. Ela fala com mais ousadia ainda. Segundo, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela permanece firme na doutrina dos apóstolos. Em Atos 2 diz o quê? Diz que essa firmeza doutrinária não é teimosia cega, é uma fidelidade inteligente. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não corre atrás de doutrina nova a cada evento de conferência. Ela examina tudo e retém o que é bom. Terceiro, uma igreja que está cheia, ela tem o que por comportamento? Ela vive a unidade verdadeira, não superficial, social, né? Ou seja, em Efésios 3:4, ela mostra a unidade provida pelo Espírito Santo, que não é baseada em eventos, mas em comunhão no Espírito. Não é estar junto no Instagram, é chorar e celebrar junto no altar. Olha só, irmãos. E quarta, né? O quarto aqui, que eu falo assim, ó, comportamento. Ela tem propósito, não apenas na programação. Ou seja, na igreja, que é cheia do Espírito Santo, cada ação nasce de oração e jejum, não só de reuniões de pauta. É o Espírito Santo que chama, que separa, que envia esta igreja. Então, irmãos, uma igreja cheia, ela possui esses 4 comportamentos. Ela persevera, né, na perseguição, ela permanece firme na doutrina dos apóstolos, ela vive a unidade verdadeira e ela tem propósito, não apenas programação, meus irmãos. Vamos lá, irmãos, o tópico 1, ele possui aqui 3 subtópicos que são 4. Não, tópico 1, né? Uma igreja perseverante. Parte A, ela suporta o sofrimento. Parte B, não negocia os seus valores. E parte C, ela está convicta de sua fé. Então, a igreja perseverante, ela suporta sofrimento, ela não negocia os seus valores cristãos e está convicta da sua fé. Vamos lá, lição em mãos, para lermos o tópico 1 agora. Fala assim, tópico 1, fala assim a parte A. Uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Vamos ver aqui, ó. Após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregar em nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem o nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem um preço de não seguir, irmãos. Olha só, eu comentei assim aqui, ó. Fala assim, a palavra grega tilipsis, traduzida por aflição ou sofrimento, ela vai descrever, né, pressões internas e externas, sofridas por causa da fé. Em Atos capítulo 4, Pedro e João, eles foram presos, né? Foram ameaçados, eles foram proibidos de pregar. No entanto, isso não impediu a continuidade da missão, irmão. Então a prisão, as ameaças, né, não foi um impedimento para continuar a missão. Vamos ver aqui, ó. A igreja perseverante, ela compreende que a tribulação é parte do chamado cristão, ou seja, a tribulação nos capacita para quê? Para podermos suportar o sofrimento. Ou seja, o sofrimento, ele não vem da força humana, né? Ou seja, essa capacitação não é força humana, né? Ela vem da presença de quem? De Deus em nossas vidas. Então, em Atos 4:8, nós temos aqui Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele vai responder com ousadia às autoridades, né? Então aqui o termo indica que a ação do Espírito Santo, ele vai ser o catalisador da coragem, da resistência espiritual. Sem essa plenitude, né, a igreja, ela cede ao medo e à conformidade. Meus irmãos, o crente que não está cheio, ele cede facilmente para o medo e vai se conformar muito mais fácil, né? Então, o sofrimento, longe de ser um obstáculo, ele torna-se um ambiente fértil para a glória de Deus se manifestar. A presença de Deus, né, do seu poder entre nós, né, é liberada em contextos de fragilidade humana, demonstrando que a força vem do alto. A igreja perseverante, ela não apenas sobrevive, ela amadurece em meio às dores. A igreja perseverante,
não somente sobrevive, ela vai amadurecer em meio às tribulações. De acordo com o Banner aqui, fala assim, irmãos, ó, suportando prova e sofrimento. Vamos lá. Sofrimento vem do grego patema, que significa experiência dolorosa, aflição, angústia e sofrimento físico e emocional. A raiz da palavra está relacionada com patos, né? Paixão. Daí também a palavra compaixão. Isso mostra que o sofrimento do grego carrega a ideia de experiência intensa e profunda. Agora a prova, né? Provas no grego, que é o quê? É peirasmo, que vai significar tentação, provação, teste de caráter, situação que revela fidelidade ou revela fraqueza, né? Então a prova vai revelar quem você é, tá? Observação, peirasmos, né? Provação, não é só coisa ruim. Deus usa o peirasmos para revelar quem está aprovado. Ele testa, não para destruir, mas para lapidar, né? Como que a igreja vai suportar as provas e sofrimento? Nunca a primeira coisa, ó. Primeiro, a igreja, ela é fortalecida com poder interior, o dinamis, tá? Então, para suportar prova e sofrimento, nós temos em nós poder interior, irmãos, que vem do alto. Segundo, ela entende o propósito por trás da dor. Enquanto você não entender o porquê dessa luta, irmão, ela não vai cessar, tá? Terceiro, ela se alegra mesmo em lágrimas, alegria espiritual. E quarto, ela é consolada e animada pelo Espírito Santo, pelo Paracletos, né? Aquele que nos consola, irmãos. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não afunda nas tempestades da vida. Ela se fortalece nelas, porque cada lágrima se torna combustível da fé. Vamos lá, irmãos, lição irmão, fala assim a parte B do tópico 1. Uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores, irmãos. A lição de hoje, ela é um confronto para a igreja da atualidade, irmãos. Irmãos, pensou em materiais por excelência, assim na plataforma do EBD Online, tá? Toda a aula de hoje, o comentário nosso aqui lido, o comentário em banners, tá lá na plataforma, irmão. Tem muita coisa boa, tá? Lá temos PDFs, né, em banners visuais comentados. Lá temos a lição com seu raio-x. Lá temos a lição com referência cruzada. Lá temos muita coisa que você vai gostar, irmão, por um precinho muito acessível. São 2 planos, o plano trimestral ou o plano mensal. Vai lá, que vale muito a pena. Vamos lá, não negocie seus valores. Vamos assim, ó. Quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Olha, interessante. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, porque eles eram inegociáveis. Ou seja, né, a resposta de Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós ou a Deus. Ou seja, demonstra a convicção ética e teológica. Eles recusam ceder à pressão política e religiosa. Ou seja, uma igreja fiel aos valores do reino não vai negociar princípios por conveniências pessoais ou sociais. O verbo grego, né, que é usado, né, para ouvir é akaou, que denota não apenas escutar, mas também obedecer. Em tempos de relativismo moral, a fidelidade doutrinária é sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, meu irmão. A fidelidade aos mandamentos, né, não é legalismo, mas é alicerce espiritual. A igreja primitiva preferiu ser perseguida do que perder a sua integridade. Uma igreja que está cheia, tá? Ela mantém seus valores, mesmo que custe caro. Ela não é guiada por opinião pública, mas pela voz profética. Os seus membros sabem que o preço da verdade é menor que o custo do silêncio. Tá ok? Então não negocie os seus valores, irmãos. Aqui a palavra, né?
ouvir-vos, né, de escutar, não é somente de escutar literalmente, mas também de obedecer. É melhor obedecer a Deus do que a vocês, meu irmão. Se vai ferir os meus valores, vai ferir o princípio cristão, então obedeça a palavra de Deus e obedeça a Deus. Olha só, irmão, de acordo com o nosso banner aqui, do tópico 1, parte 2, eu preparei aqui o seguinte, ó. Uma igreja associada ao mundo versus a igreja verdadeira de Cristo. Por quê? Porque, olha só, quando eu negocio meus valores, eu estou me associando ao mundo. Quando eu digo não para práticas que ferem a palavra de Deus e os meus valores cristãos, então eu estou associado a Cristo. Tá? Se eu negocio valores, eu estou me associando ao mundo. Vamos ver aqui, ó só. Aspecto, o evangelho pregado. Uma igreja associada ao mundo, o que eles pregam? Eles pregam prosperidade sem cruz e um evangelho coaching. Agora, uma igreja verdadeira e cheia de Espírito Santo está com Cristo crucificado e prega o arrependimento. Ou seja, eles pregam, né, o Cristo crucificado e prega arrependimento. Uma igreja, né, associada com o mundo, a sua santidade, né, cada um tem sua verdade. Tá? Agora, uma igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, a sua santidade ela é inabalável, está na palavra fundamentada. Uma igreja associada ao mundo, a sua adoração está no homem centrada. O homem é o centro e não Cristo. Agora, uma igreja verdadeira, a sua adoração está centrada em Deus. Uma igreja associada ao mundo, a sua visão sobre o pecado, né, está com máscara com graça barata. É uma máscara, né, que engana. Agora, uma igreja verdadeira, né, ela exorta e aponta o caminho, né? Uma igreja associada ao mundo, o padrão de liderança, né, é com celebridades, é com coach, né, e com influencer digital. Agora, uma igreja verdadeira, né, a liderança é o qual? São servos exemplares de vida santa. Agora, os valores morais de uma igreja associada ao mundo estão ajustáveis à cultura. Os valores morais de uma igreja verdadeira estão fundamentadas na palavra de Deus. A missão da igreja associada ao mundo é qual? É entretenimento e popularidade. Agora, a missão da igreja verdadeira é discipular, preparar para o céu. Uma igreja associada ao mundo, ela tem por identidade espiritual o seguinte: confusa, carnal e diluída. Agora, para uma igreja verdadeira, né, ela é clara e ela é santa. Ou seja, quando a igreja negocia os seus valores para agradar ao mundo, ela deixa de ser sal da terra e vira açúcar. Religioso atrai multidões, mas não transforma nenhuma alma. Uma igreja, né, uma igreja perseverante, ela está convicta da sua fé. Diz assim a lição: uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se converteram porque ouviram e viam os sinais que Filipe fazia, irmãos. Ou seja, né? Vamos ver aqui. A palavra convicção vem do grego peitor, que está, né, persuadido com firmeza. Os discípulos, embora comuns e sem instrução formal, falaram com segurança porque tinham estado com Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela possui certeza espiritual, não baseada em argumentos humanos, mas na revelação divina. A fé convicta nasce da experiência pessoal com Cristo e da iluminação do Espírito. O termo hebraico emunahá expressa essa fidelidade confiante. A igreja não apenas crê em Cristo, mas ela vive por esta fé com coerência. Então, a convicção não evita conflitos, mas dá coragem para enfrentá-los. Uma fé frágil negocia e uma fé convicta permanece.
Vamos lá, irmãos, aqui no banner, convicções inabaláveis de uma igreja perseverante. Olha só, uma igreja que persevera, ela possui convicções que não são negociáveis. Que são quais? A convicção da salvação em Cristo, de acordo com João 3,16 e Romanos 10, do 9 ao 10. Segunda, convicção da verdade absoluta da palavra de Deus. Sabe? Eu não negocio os valores da palavra de Deus. Terceiro, convicção da presença do Espírito Santo. João 14,16 e Atos 2,4. Quarto, convicção da volta de Jesus, irmãos. Uma igreja perseverante não negocia a convicção da certeza da salvação, da volta de Jesus Cristo. Quinto, convicção do juízo vindouro e da justiça de Deus. Hebreus 9,27. Sexto, convicção do chamado e da missão. Sétimo, convicção da comunhão com os irmãos. Olha só, a fé da igreja, cheia do Espírito Santo, não é baseada em sentimentos passageiros, mas em convicções eternas que resistem à dúvida, ao tempo e à perseguição. Irmãos, o tópico 1 tem por seguinte sinopse: a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. O tópico 2 tem por seguinte tema: uma igreja que ora com poder, orando com propósito. A parte A fala assim a B, orando em unidade, e fala assim a C, orando fundamentado na palavra de Deus. Vamos lá. Orando com propósito, irmãos. Nossa oração tem que ter propósito, tá, irmãos? Não é uma oração jogada ao vento. Fala assim: observamos na oração do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos que os crentes oravam para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Interessante aqui, irmãos, tá? Nela eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta, irmãos. Olha só. A oração registrada em Atos 4 é intencional, é bíblica e poderosa. A igreja não pediu livramento, mas ousadia. O termo grego proseuche indica uma oração direcionada, com um fim claro. A oração com propósito transforma crises em oportunidades para o avanço do reino. O conteúdo da oração revela o entendimento teológico profundo. A igreja reconhece Deus como Criador soberano, relembra a Escritura e clama por ousadia. Ou seja, a oração de Atos 4, aqui temos uma igreja orando com profundeza. Por quê? Eles reconhecem Deus como aquele que é soberano, Criador. Eles relembram na oração a Escritura e eles clamam com ousadia. E isso vai revelar maturidade espiritual. A oração com propósito não é monólogo emocional, mas é diálogo espiritual fundamentado. Ao orar com propósito, a igreja entra em alinhamento com os céus. Essa oração vai ativar o mover de Deus em nós de maneira sobrenatural. A terra treme, os corações se inflamam e o Espírito é derramado novamente. Uma oração com propósito move o coração de Deus e fortalece a missão da igreja. Vamos lá, irmãos, de acordo com o banner aqui, como ora uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que está cheia não mendiga a bênção, ela ora como filhos que sabe quem é o Pai, tá? Você conhece o teu Pai? Sabe quem é Deus? Então ore como filhos, porque o Pai, ele responde à oração de um coração quebrantado, irmãos. Bom, de novo, lembrando, todo o material da aula de hoje você disponível no link aqui embaixo, tá? Na plataforma da EBD Online, irmãos, tá bom? São duas assinaturas, assinatura mensal ou trimestral, mas, irmãos, são materiais com grande profundidade, é muita coisa e material riquíssimo em questão teológica e também pedagógica. Vamos lá. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela vai orar com fervor e intencionalidade, irmãos. A oração mecânica é a oração intensa,
cheia de propósito e paixão. A igreja não ora por orar, ela ora esperando resposta. Não podemos orar por orar. Temos que orar com foco e um propósito. Segundo, ela ora com dependência total do Espírito Santo, né? Ou seja, a oração dessa igreja não se baseia em fórmulas, mas em submissão ao Espírito. Às vezes é com palavras, às vezes é só com gemido, mas sempre com profundidade. Fala assim em Romanos 8, ó. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E terceiro, a igreja ora em unidade. Fala assim, Atos 1,14. Todos perseveravam unânimes em oração, irmãos. Estavam unidos, né? Então, a oração dessa igreja, ela é coletiva, constante, em concordância. Não é só no culto, né? É no secreto, no monte, na casa, nos grupos. Aonde tiver 2 ou 3, tem clamor com propósito, irmãos, tá? Então, uma igreja está cheia do Espírito Santo, ela ora como quem conversa com o rei. Ela luta como quem já venceu e clama como quem sabe que o céu responde. Maravilha! Orando em unidade. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela é unida, irmãos, tá? Ou seja, né, o texto diz que unânimes levantaram a voz, tá? Uma união harmoniosa, união de sentimento e intenção. Não era apenas ajuntamento físico, mas um coração coletivo voltado ao céu. A unidade na oração, ela é essencial para que a presença de Deus se manifeste com poder. Essa prática remete aos Salmos, né, que fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção, ou seja, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela vai cultivar a comunhão, ela vai romper barreiras de vaidade, de ego e disputa. A unidade prepara o altar para o fogo de Deus. Em um mundo de fragmentação, a oração unida é um sinal de reino, é a atmosfera de milagres, né? Onde ocorrem milagres no nosso ambiente. Então cadeias caem por terra, o nome de Jesus Cristo é exaltado. A oração comunitária é o pulmão espiritual de uma igreja viva. Irmãos, mas o que pode impedir a unidade de uma igreja que ora? Está aqui na lição, né? Que a igreja, ela ora em unidade. Não é isso mesmo? O que pode impedir a unidade de uma igreja que ora? Está aqui no banho, primeira coisa. A falta de comunhão verdadeira. Não há unidade na oração quando há frieza, indiferença ou disputa velada entre os irmãos. Como orar juntos se mal se fala fora do culto? Meu Deus. Segundo impedimento, orgulho e vaidade ministerial. Quando há competição entre ministérios, cargos, cantores e líderes, a oração coletiva vira formalidade, não unidade. Terceiro, a falta de direção espiritual. Igrejas que oram sem propósito claro, sem liderança sensível ao Espírito Santo, eles ficam orando cada um por um lado. Quarto impedimento, pecado oculto e não confessado. O pecado individual afeta todo o corpo, irmãos. Tá? E quinto, a descrença na eficácia da oração. Se a oração coletiva é feita só por tradição, sem fé, vai virar apenas um ruído. Tá aqui, irmãos, tá? 5 impedimentos à unidade da igreja que ora: a falta de comunhão verdadeira, o orgulho e a vaidade, a falta de direção espiritual, pecados não confessados e descrença na eficácia da oração. Para fechar o tópico 2, falar assim, parte 3, orando fundamentado na palavra de Deus. E essa lição, irmãos, lá, lição, irmãos, lá assim, ó.
Ao orarem, os crentes citaram Salmos 2, verso 1 e 2, que diz assim, né? Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensarem coisas vãs. Não basta orar, irmãos. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ela vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso da vida de oração, né? Olha só, ao orar, a igreja primitiva vai citar o Salmo 2, reconhecendo a perseguição dos reis e governantes que era profetizada. Isso vai revelar que as suas orações eram teocêntricas e bíblicas. O verbo grego laleo, usado para falastes pela boca de Davi, mostra que as escrituras são a voz de Deus em ação. A oração bíblica possui respaldo eterno. O Espírito Santo, ele não apenas inspira a oração, mas ele vai moldar, né, segundo a verdade revelada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a oração poderosa, ela nasce do entendimento da palavra de Deus. Tá? Orar com base na palavra é invocar promessas com convicção. É alinhar a vontade humana com a divina. A igreja que ora com base na Bíblia, ela jamais vai orar em vão. De acordo com o Umbanda, irmãos, fundamentações bíblicas para uma vida de oração vitoriosa. Mais uma vez, esses materiais estão muito bons, irmão. Tá? Vale a pena você adquirir esse material aqui. Tá? Vale a pena você, né, professor, você aluno, entrar no nosso, né, plataforma nossa online e ver lá, porque, irmãos, tem muita coisa aqui boa. Olha só, né? Diz aqui, ó. Deus ouve a oração do justo. O texto de Provérbios fala assim, né? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Tá? Segundo, a oração deve ser feita com fé. Fala assim, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Terceiro, o Espírito Santo intercede conosco. Romanos 8, versículo 26 diz assim: não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quarto, Jesus é o nosso intercessor. Fala assim em Hebreus 7, ó. Vive sempre para interceder por eles. E quinto, a oração persistente gera vitória. Fala assim Lucas capítulo 18, versículo 1, que é necessário orar sempre e nunca desfalecer. Uma vida de oração sem base bíblica é como um guerreiro sem espada, mas quando a palavra alimenta a oração, cada clamor se torna um golpe certeiro no mundo espiritual. Irmãos, o tópico 2 tem assim por sinopse: a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Fala assim o tópico 3, uma igreja ousada no seu testemunho. Fala assim a parte A, ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Parte B, ousadia no exercício dos dons espirituais. E parte C, ousadia na exposição da palavra. Irmão, vamos lá, lição em mãos, para fechar a lição de hoje no tópico 3. Ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Diz essa lição, olha só. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado aqui ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, irmão, tá? Então, em meio à perseguição, temos que ter ousadia para enfrentar toda oposição e pregando firmemente o evangelho. Olha só, ó,
A igreja, ela vai orar por paresia, né? Ousadia para falar. Essa palavra não significa apenas coragem, mas liberdade de expressão sem medo de represárias. Aqui no texto de Atos 4, a oposição era real, mas a igreja não pedia fuga, não pedia coragem, né? Perdão, ela pedia coragem para Deus. Ou seja, isso vai revelar, né, maturidade missional. Em 2 Timóteo 3,12, todos os que quiserem viver com Cristo piedosamente sofrerão perseguições. A igreja primitiva, ela era cheia da glória de Deus, né? Ou seja, isso não vai nos surpreender. Ou seja, quando vinha o sofrimento, eles não eram surpreendidos. Ela encarava com fé o sofrimento. A ousadia não é a ausência do medo, mas é convicção certeira. Enfrentar a oposição exige uma fé robusta, uma fé com base na palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, a igreja ousada, ela resiste ao conformismo e proclama a verdade com amor e com firmeza. De acordo com o Banner, irmãos, nós temos 5 formas para poder enfrentar a oposição ao Evangelho, que são quais? Primeira forma, permanecer fiel à palavra, não importando o custo. A igreja tem que continuar pregando o que Deus mandou, não o que o Estado ou a cultura querem ouvir. Isso significa resistir à censura ideológica. Segundo, fortalecendo-se na oração e no jejum. A igreja enfrenta a oposição de joelhos e não em debates carnais. A oração e jejum não são últimos recursos, mas são armas de guerra espiritual. Terceiro, mantendo a unidade do corpo de Cristo. A oposição enfraquece quando a igreja anda junta, fala a mesma língua e se apoia mutualmente. A divisão interna é o maior presente que damos para o inimigo. Quarta forma, testemunhando com coragem e integridade. Em vez de se esconder, a igreja cheia do Espírito Santo dá testemunho com ousadia, mesmo sob risco. Não é arrogância, é a fé que não se cala. E quinto, preparando a próxima geração com a doutrina firme. A oposição cresce quando a nova geração não sabe o que crer. Por isso, a igreja precisa ensinar com profundidade, discipular com verdade e formar soldados e não espectadores. Vamos lá, irmãos, para a parte B, fala assim, no tópico 3, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo-lhes orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No sentido de Lucas, né, o enchimento está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, que dá crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Né, irmãos? Está aqui, olha só. Após eles orarem, eles foram todos cheios. Eles falavam com ousadia. Esse falar é acompanhado de manifestação espiritual. O verbo grego laleo também se refere ao dom de profecia e ensino inspirado. Em 1 Coríntios 14, 12, Paulo vai exortar, né, a buscar os dons para a edificação da igreja. Os dons em exercício, eles requerem de nós ousadia e discernimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não enterra os seus talentos, mas ativa para o bem comum. Esse mover sobrenatural não é parte do testemunho. A ousadia carismática não é espetáculo, é serviço. Ela edifica, ela consola, exorta e revela Cristo. Então, uma igreja ousada opera com sinais que confirmam a palavra pregada. Irmãos, com base no tópico 3, na parte 2, eu montei aqui um banner texto por tema. Ó. O Espírito Santo e a sua ação na igreja. Vamos ver aqui, ó, como é que ele age na igreja.
ele vai agir convencendo os corações do pecado, justiça e juízo. O crescimento começa quando o Espírito Santo quebranta o pecador. Ele age distribuindo os dons espirituais para edificação. Ou seja, ele vai capacitar os crentes com dons que fortalecem, que instruem, que curam e edificam. Terceiro, ele vai inspirar a pregação com poder e unção. A palavra tem um crescimento, né? Para poder, ou seja, o crescimento vem pela palavra viva e cheia, né, do Espírito Santo. E quarto, ele vai gerar avivamento autêntico. O Pentecostes foi o nascimento e a explosão do crescimento da igreja. O avivamento do Espírito não gera euforia passageira. Ele gera expansão permanente. Então, o verdadeiro crescimento da igreja não nasce da estratégia humana, mas do sopro do Espírito. Ele não inflama multidões, ele forma discípulos. Irmãos, que forte, tá? Então esse material aqui, esse banner aqui, irmãos, esse banner aqui do meu lado, ele é para quê? Para te orientar, professor e aluno, a ter uma profundeza melhor da lição. E todo esse material possível aqui embaixo, ó, na plataforma da EBD online. Vai lá, se inscreva, porque vale a pena. Ousadia na exposição da palavra. As escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios, meus irmãos, do quê? Do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Por quê? Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciões e os escribas. Um cristão que está cheio, ele se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Ou seja, vamos ver aqui, ó, só. A igreja falava a palavra de Deus com ousadia. E isso indica pregação bíblica, direta e confrontadora. Aqui o termo grego logos para a palavra carrega o peso de revelação divina. Pregar com ousadia é trazer o céu à terra com palavras vivas. A exposição bíblica usada não anula ouvintes, mas confronta o pecado e aponta para a cruz. É fruto de convicção, não de conveniência. A igreja cheia, ela não dilui o evangelho. Hoje, mais do que nunca, precisamos de púlpitos inflamados pelo Espírito Santo. A ousadia da pregação da palavra é uma necessidade vital para a saúde espiritual da igreja. Vamos lá, irmãos, está aqui no banner. Como é o andar do cristão que está cheio de si mesmo? Não, mas cheio do Espírito Santo, que prega com ousadia. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, o seu andar, né? Ele anda em integridade e temor. Unção sem caráter é espetáculo, mas unção com integridade é autoridade. Ele anda em obediência à direção do Espírito. Ousadia sem direção é ruído. Ousadia guiada pelo Espírito Santo é flecha certeira. Ele anda com coragem diante da oposição. Ousadia não é gritar alto, é manter a voz firme quando todos querem seu silêncio. Quarto, ele anda proclamando o Evangelho com clareza e verdade. Ele prega o que Deus manda. E quinto, ele anda com humildade e dependência de Deus. Quem anda com o Espírito não busca palco, mas busca altar. Ou seja, um cristão que está cheio, ele não anda para impressionar, mas para impactar. E a sua ousadia é prova de que foi incendiado no secreto. Fala assim, irmãos, o tópico 3, por sua sinopse, diz assim: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o Evangelho com ousadia e sem temer a oposição. Nesta lição, vimos que o que caracteriza o fato de uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante,
devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Porque, olha só, a igreja que está cheia, ela, conforme o modelo de Atos 4, ela é uma igreja viva, corajosa e comprometida com a verdade. Ela vai enfrentar aflições sem se render, ela ora com poder, e unidade, e testemunha com ousadia e fidelidade. A sua força não está em estratégia humana, mas na presença contínua do Espírito Santo. Diante de um mundo cada vez mais hostil ao Evangelho, é urgente que a igreja contemporânea retorne às suas raízes espiritual e viva cheia do Espírito Santo. Não é apenas como experiência, mas como uma condição permanente de capacitação, de fé e missão. Irmão, que seja hoje, né, que nós possamos ser hoje essa igreja, uma igreja que não se cala, que não negocia e não se conforma, mas brilha intensamente até a volta de Jesus Cristo. Tá aqui, meus irmãos, a lição 4, encerramos lá hoje, né, lição 4, mais uma vez lição 4, ela tem por tema uma igreja cheia do Espírito Santo, irmão, a lição tá muito boa, tá? E até a próxima semana com a lição 5, que tem por tema, qual é a 5? Uma igreja cheia de amor. Mais uma lição que vai nos confrontar a sermos igreja de verdade, irmãos. Irmão, mais uma vez, ore por nós, tá bom? Vamos ficar até o final desse canal, porque aqui é canal de bênção para a sua EBD e para a sua vida. Até semana que vem, se Deus quiser.